É muito bom estar com vocês novamente, hoje conversando com duas colegas de profissão, Cristina Cotrim, Fabiana Aidar, e nós vamos falar sobre novas ferramentas para se lidar com conflitos familiares. E haja conflito, não? Sim. Olha, é muito bom ter vocês aqui. Eu sei que você trabalha bastante com a parte de perícia, né? Fabiana estava me contando que faz mediação familiar. Queria que vocês falassem um pouquinho, né, de todo esse processo, contassem um pouquinho como é que está. Vocês trabalham bastante no judiciário. Conta pra gente um pouquinho desse processo. Então, nós nos conhecemos em 2009, né, a partir do começo do trabalho da mediação. Eu cheguei na Fabiana através de uma amiga e ela começou implantando esse projeto, né, de mediação no início, no embrião, que a gente pode considerar assim, que é do Sejusc. Sim. Vamos falar o que é o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução em Conflitos e Cidadania. Tá. E nesse centro, que depois se transformou no Sejusc, né, foi que deu início a esse trabalho, né, que existe até hoje. Eu acho que seria bom você falar um pouquinho, né, como Sim. é que esse percurso. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de mediação familiar, quando eu fui convidada, né, para implementar isso, a gente trabalhava de uma forma, os processos vinham diretamente das juízas, as juízas identificavam alguns elementos ali na história daquela família e encaminhava para a mediação. Hoje, com a questão do Sejusc, que o nosso foi inaugurado em 2013, a gente já tem um fluxo desses processos. Então, depois do novo Código, né, de Processo Civil, quase todos são encaminhados para mediação, né, por obrigatoriedade eles deveriam ir, e essa família aderir ou não a esse processo. Então, qual é o maior problema hoje que as famílias enfrentam? Acho que a grande questão é a falta de diálogo, a falta de comunicação, né, que acaba resultando num desequilíbrio muito grande de poder. Então, o que a gente vê quando as separações acontecem de forma conflituosa, quando a gente começa a trabalhar na mediação, porque a mediação ela possibilita que esses dois pais estejam nesse lugar, né, estejam revendo a sua história e possam ressignificar qual é o papel deles. Então, o que a gente fala, e trabalha muito isso até durante a oficina, que é a questão da conjugalidade diferente da parentalidade. Aquela pessoa que eu escolho para ser meu marido ou a minha mulher, essa relação amorosa, ela termina. Mas essa relação de pai e filho, mãe e filho, e pai e mãe, ela nunca termina. Porque eu sempre digo no consultório que existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai e ex-filho. Jamais. E que o seu amor pelo seu filho tem que ser maior do que o seu ódio pela sua ex-mulher. Sim. Né? Motivo pelo qual eu chamo vocês aqui, porque assim, eu tenho tido alguns casos, enfim, que às vezes eu percebo às vezes o paciente falando assim, ele vai ter que pagar, ela vai ter que pagar pelo que ele fez, assim, a raiva ela exacerba de tal maneira que ela é maior do que o amor, ou do que assim, não querer prejudicar aquele filho que vai sofrer naquele processo. E ele acaba não conseguindo, com essa raiva, enxergar esse filho. Não consegue. Então, e isso leva também a uma coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui, que é a questão, o que é alienação parental. Então, eu acho que é importante falar também, assim, o conflito, ele faz parte da vida humana, né? Nós não vivemos sem conflito. Então, assim, não existe situações onde a gente não tenha conflito. O tempo todo temos conflitos. O que faz a diferença é você lidar com esse conflito de uma forma mais saudável, mais equilibrada, conseguindo, como a Fabiana colocou, se comunicar. Porque quando essas pessoas chegam para nós, tanto para mim na perícia, quanto para a Fabiana na mediação, o que mais a gente percebe é que não existe comunicação. As pessoas não conversam, né? Elas simplesmente se atacam, começa uma comunicação truncada, muitas vezes a partir de um teatro mental, né, de um comportamento do outro que é interpretado
como uma outra coisa, e isso vai gerando um conflito muito grande, né? Então as pessoas não param para conversar. Então eu acho que esse é o primeiro passo, é parar para conversar, que seria a mediação, né? Então, explica melhor a mediação. O que é a mediação? Então vamos lá. A mediação, o que a gente chama, né? A forma que a gente convida essas pessoas, né? Tanto o pai ou a mãe, para participarem juntos de uma conversa, buscando compreender, principalmente, o porquê, qual o motivo, o que levou à escolha, por exemplo, da separação. O que aquilo, e qual o impacto dessa separação, por exemplo, para os filhos. Como se organiza aquela vida que era de casal, aquele núcleo familiar, para uma situação onde tem um pai morando num lugar, uma mãe em outro lugar, esse filho que precisa ir para a escola, esse filho que tem uma rotina, esse filho que precisa comer, esse filho que precisa se vestir, esse filho que precisa estudar. Como é a situação financeira da história, né? A parte financeira. E eu acho que o que você trouxe da questão da alienação, a gente vê aí com 10 anos aí de experiência nas mediações, porque é um trabalho voluntário, a participação é voluntária também. Nenhum casal, ex-casal, é obrigado a participar de uma mediação. O princípio é, eu preciso querer, né? Eu tenho que querer participar disso, eu quero transformar a minha relação com minha ex ou meu ex, eu quero reconstruir essa relação parental, eu quero reorganizar a vida para os meus filhos. Quando a gente chega nesse lugar, a gente fala, bom, ok, agora vocês estão preparados para a gente começar a iniciar a mediação. Então, depende, a gente tem várias formas de mediação, várias escolas que a gente fala, né? Eu sigo muito aquela que a gente é baseado no diálogo, é baseado em perguntas, é baseado em reflexão. Porque para a gente transformar precisa, né, ter esse espaço de reflexão. Nós vamos voltar a falar disso, mas no próximo bloco. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia, falando sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Vim falar hoje a respeito de piercing dental. Piercing dental é um dispositivo, um adereço que é colado nos dentes. Não é feito nenhuma cavidade para inserir esse piercing dental nos dentes, para não haver nenhum prejuízo nessa estrutura dental. Quando o paciente não quiser mais usar esse adereço, pode ser removido no dentista para sair toda aquela resina, que é o material que é colado, né, esse piercing no dente, e o dente dele volta ao normal como era antes desse piercing dental. Por isso que é importante que não haja nenhuma cavidade para ele ser inserido, tá? A comparação de um piercing dental com um piercing de língua, né? Que muitos pacientes me perguntam isso. Se os dois, qual dos dois traz algum benefício ou malefício? O benefício é a estética, né? O malefício do piercing dental não tem, porque não faz cavidade, então não tem prejuízo nenhum à estrutura de dente. Já o piercing de língua, ele é feito uma cavidade, um furo na língua, né? Esse adereço vai ficar batendo toda hora no dente, pode haver uma fratura dental, pode haver desgaste nos dentes, deixar esses dentes mais sensíveis. Como é feita uma perfuração na língua, junta alimento, é uma colônia de bactéria naquela cavidade que é de difícil higienização, pode haver uma infecção no local, causa mau hálito, ou seja, o piercing de língua eu contraindico, né? Tem mais malefícios do que algum benefício, se é que é alguma estética, né? Então, se tiver que colocar pelo menos o piercing dental, ele não vai te trazer prejuízo e, obviamente, né, eu indico ser colocado um piercing dental numa arcada que tem os dentes alinhados. Não adianta uma paciente que não fez tratamento ortodôntico, tem um dente todo desalinhado e quer colocar um piercing dental, vai chamar mais atenção dessa má oclusão, né? Então, alinha primeiro os dentes e depois coloca esse adereço. Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelo e-mail e até a próxima.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Nós já estamos de volta conversando sobre novas ferramentas para lidar com conflitos familiares. Estávamos falando de alienação parental e também se há adesão das famílias em relação à mediação familiar. Olha, falando nesse tema de alienação parental, a gente sabe que as situações mais difíceis, onde a alienação é gritante, dificilmente essa família consegue trabalhar na mediação, porque a gente está falando de ressignificação, a gente está falando de transformação. Sim. E para eles isso é impossível, né? Eu fico travado naquele lugar e continuo repetindo sempre a mesma coisa. E conforme a gente vai ouvindo tanto tempo as histórias, você já no primeiro encontro você já fala, putz, aqui tem alguma coisa. Você não vê abertura nenhuma possibilidade de transformar aquele diálogo ou aquela forma de funcionamento daquela família. Então, quando a gente pensa na alienação parental, a gente pensa que essa família dificilmente vai aderir. E a gente trabalha isso até, né, na questão da oficina. A gente tem graus, né, possibilidades. A gente tem aquele comecinho de atos alienantes que, ok, acontecem mesmo, acontece até durante o casamento, né? Hoje você não vai sair porque não vai fazer não sei o quê. Se eu tô com mais raiva, eu pego e jogo o filho. O filho, no fim, ele sempre fica, né, naquele lugar entre o casal. E a gente vai vendo quando isso vai se agravando, né? E quando o grau está muito elevado, que a gente pode chamar na nossa linha, né, na nossa atuação, né, de situações patológicas, realmente existe aquilo, né? Existe. Vocês trouxeram, inclusive, filminhos, vídeos para mostrar isso, né? Da alienação, sim. Então, nós vamos rodar um VT em que vocês vão poder estar vendo um exemplo de alienação parental. Roda o VT. Finalmente! Chegou no horário hoje, né? Só 2 horas atrasado. Ai, não começa, vai, Márcia. Mesma ladainha sempre. Eu tive um imprevisto. Ah, você teve um imprevisto? Que tipo de imprevisto foi dessa vez? Teve que levar outra antes? Ah, ou não, né? Teve que tomar saideira no bar? Você sabe muito bem que eu não bebo mais. E com quem eu saio ou eu deixo de sair não é da sua conta. Não exagerem. Exagerando eu? Quem vê pensa que virou santo, né? Quem não te conhece que te compre. Toda vez é a mesma coisa. O menino não sabe se o pai vem ou não vem e eu tenho que ficar consolando ele. É assim, será que meu pai ainda gosta de mim? Será que meu pai me esqueceu? Será que meu pai não liga pra mim? É muito fácil só chegar nessas horas, né? Você é um péssimo pai. Eu sou um péssimo pai? Quem quis o divórcio foi você, sua louca. Você é uma barraqueira que adora confusão. Tudo é motivo, né? Aposto que fica aí o dia todo colocando coisa na cabeça do menino, enchendo a cabeça dele de minhoca, falando que eu não presto. Eu não falo nada. E você não tá aí, você não sabe das coisas. Ou vai me dizer que além de vagabundo, você virou um adivinho? Olha que interessante, né? Você agora pode ser vidente e começar a ler a mão das pessoas. E quem sabe assim você pode pagar uma pensão decente. Ah, é? Então conversa com a minha mão, Márcia. Ô filho, vamos, vai. A gente já tá atrasado. Não. Você não vai levar o menino hoje. Teu tempo já acabou, demorou demais. A gente já combinou, a gente vai no cinema. E outra, só pra te lembrar, você ainda não pagou a pensão desse mês.
Mas isso também não tira o meu direito de levar o Bruno. Tá? E eu vou te pagar essa pensão. Ô Bruno, fala aí pra sua mãe que você quer passar o dia comigo. Mãe, hoje é o dia do papai. Bruno, fala pro seu super pai que eu vou ligar pro meu advogado e a gente se encontra no fórum. Tá bom, então. Bruno, vai. Anda, vamos, filho. Chega dessa conversa. É impressionante, né? A gente vê no vídeo que é muito triste, né? A gente usar, acaba usando, vamos dizer assim, tudo que a gente tem de mágoa e atingindo o filho, não é? Agora, através da mediação, o objetivo seria limpar toda essa, todas essas rebarbas, vamos dizer assim. E durante a mediação o que a gente espera, né? Que um consiga escutar o outro, mas escutar mesmo, de coração aberto, né? Que possa entender e separar o que é meu, o que é seu, o que é nosso. E principalmente o que a gente pode fazer daqui para frente, porque a gente sabe, né, quando a história chega no judiciário, ela chega através de uma parte da história. Muitas vezes esses filhos têm 5 anos quando eu ingresso com o processo. Quando a gente vê, essa criança já está com 7, já está com 8, e a mediação ela tem uma questão pedagógica de transformar a possibilidade do diálogo. E essa criança um dia vai ter 15, um dia vai ter 20. Então, os conflitos, na verdade, vão mudar, mas que esses pais estejam preparados para poder conversar e pensar qual a melhor possibilidade de oferta para os filhos para que eles se desenvolvam melhor, né? E aonde entra o perito? Então, são etapas do processo, né? O fluxo que a gente pretende, que a gente trabalha, seria, primeiro, tentar a mediação, tem a conciliação, oficina, mediação, e aí, não havendo resultado na mediação, o juiz pode determinar a perícia, né? Então, o processo vai para a perícia para que seja feito um estudo psicossocial. Mesmo durante esse estudo psicossocial, é possível retomar essa conversa com esse casal para que ele repense e, de repente, retome para a mediação. Existe essa possibilidade. Quando a gente, na perícia, percebe que há uma abertura para que falta pouco, vamos dizer assim, né, para que eles consigam conversar, então a gente acaba recomendando, né, para retomar a mediação. Quem sabe, retomando a mediação, esse diálogo possa fluir, né? Caso não aconteça isso e o casal deseje prosseguir, então aí é feito o estudo e esse estudo vai ser encaminhado para o juiz, que vai, então, a partir de todos os elementos do processo, definir a situação daquela família. Agora, esse estudo normalmente envolve psicólogo, assistente social, uma equipe multidisciplinar, não é isso? Sim. Na maioria das vezes é um estudo baseado no estudo psicológico, em entrevistas, aplicação de teste, observação lúdica, avaliação social, que também é feita a partir de entrevistas, às vezes entrevistas conjuntas e visita domiciliar, e aí se elabora um relatório que é encaminhado para o juiz. É um trabalho difícil, porque normalmente há um pai querendo sempre ganhar, e a criança às vezes é a maior vítima desse processo, não é verdade? Na maioria das vezes ela é a vítima. E o que a gente tenta, né, com toda essa nova tecnologia, é mudar um pouco essa visão de ganha e perde, né? É trocar um pouco a lente da justiça para que a gente possa pensar numa outra forma, não de um ganhar e o outro perder, né? Porque isso é que acontece na justiça tradicional, né? Um ganha e outro perde. Na verdade, ali não é uma luta, não é uma disputa, existe uma criança, existe uma situação a ser definida, né? E às vezes a família, né, o casal cego pelos seus sentimentos, não consegue enxergar essa criança. Então, todo esse trabalho que a gente tem feito é sempre para mostrar que existem outros caminhos, que a gente pode resolver os conflitos sem atingir os filhos de uma forma tão direta, ou utilizá-los para resolver esses conflitos. Já voltamos a falar.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Nós falamos então da mediação e vocês estavam me falando nos bastidores que é possível fazer por Skype. Como que é isso? Sim, hoje a gente tem a possibilidade de fazer à distância, porque a gente tem situações, né, de separação, de mudanças aconteceram, um mora no Brasil, o outro mora em outro país. E hoje, sim, isso é possível. Essas conversas são feitas via Skype. Número de sessões, isso depende muito de cada caso, o número de encontros, né, que a gente diz. Se vai havendo adesão, vai havendo transformação, eles vão continuando até a hora que chega e fica bom para todos. Agora, vocês têm, assim, podem dar um exemplo, assim, de alguma mediação que tenha sido muito bem sucedida, que efetivamente tenha ajudado a melhorar a qualidade de vida daquela família, daqueles pais? Na verdade, tem diversas histórias, mas me veio uma aqui na cabeça que era sobre um pai que não via o filho havia 7 meses. Eles tinham se separado há 1 ano, mais ou menos. Ele tinha passado as últimas férias e nunca mais tinha conseguido ver essa criança. E a mãe, muito resistente, dizendo não vai ver, porque ele não cuida, porque quando ficou com ele, ele caiu, quando ficou com ele se machucou. E eu lembro que na primeira sessão da mediação, onde a gente explica o que é a mediação, ela falou assim, não, eu não quero participar disso. E aí a gente chamou ela, num outro momento, individualmente, ela relatou mais ou menos o que tinha acontecido, porque isso é uma técnica que a gente usa na mediação. E ali ela conseguiu abrir o coração dela, dizendo qual que era a grande dificuldade de entrega dessa criança para esse pai. E quando a gente teve a oportunidade de conversar com ele também individualmente, a gente ressignificou essa história. E quando os dois voltaram, né, ao encontro da mediação juntos, ele conseguiu pedir desculpas para ela, que ele não tinha percebido. Eu não vou entrar em detalhes, porque, claro, isso acho que é muito difícil. Mas, assim, me lembro com muita emoção da história. Ele chegou a pedir desculpas, né, para ela, porque ele não sabia o mal que ele tinha causado a ela e, consequentemente, ao filho. E que ele achava que nenhum dos 3 merecia aquilo. E aí ele perguntou para ela, o que eu posso fazer para que você me perdoe e eu possa rever o meu filho? E o menino estava fora da sala com a avó. E aí, naquele momento, ela foi lá, pegou o menino e trouxe para dentro da sala. E aí, claro, né, rolou ali tudo dentro. E para mim, acho que foi um dos atos assim, mais... Gente, é isso, existe, né? Precisa abrir espaço, abrir o coração, conseguir falar sobre... E aí é possível, né? Porque a transformação é de cada um. A gente fica muito esperando que o outro se transforme, o outro fique bem, que tudo aconteça para eu também poder fazer o mesmo. E quando a sintonia toda fica geral ali, o amor aparece e a situação se resolve. Acho que bonito, né? Muito bonito. Gente, que pena, dica final. Acabou já, que pena. A dica final, eu acho que é se abrir para essas possibilidades, né? Eu acho que quando eu converso com um casal e eu proponho, eu sugiro a mediação, porque eu percebo que há uma possibilidade que esse diálogo aconteça, muitas vezes, não, mas eu já tentei, eu já sentei, eu já conversei. Não, a conversa é diferente, né? É uma conversa diferente, onde com uma técnica você vai permitir ouvir o que o outro está dizendo, né? Então eu acho que a dica é se permitir, né? É pensar que às vezes a gente caminha sempre na mesma rua,
né? E, de repente, se a gente muda de rua, quem sabe a gente não consegue resolver esse problema, né? É mudar um pouco a forma de olhar para o problema, né? E aí, talvez a solução venha de uma outra maneira, né? E não esquecendo que eu acho que conflito faz parte da vida. A gente não existe vida sem conflito. E eles nos proporcionam essa possibilidade de crescer, de se transformar, né? É isso. Eu acho que a minha dica é que as pessoas busquem mais, né, possibilidade de escutar o outro. Todos nós erramos, todos nós fazemos escolhas, mas acho que abrir a possibilidade de ouvir o outro, se colocar no lugar do outro e perceber o que a minha ação afeta o outro, né? E afeta a mim mesmo também. E aí sim, acho que é possível uma transformação. E que essas famílias também procurem essas novas tecnologias, esses novos instrumentos, esses novos lugares para falar sobre isso e não somente a justiça, porque muitas vezes isso acaba tornando tudo mais difícil, mais dolorido, mais tempo, além de oneroso, né? A mediação ela tem essa possibilidade, né? De em menos tempo a gente conseguir resultados muito mais positivos. Muito legal, muito obrigada. Agradeço. E vocês não deixem de entrar lá no YouTube, Arte de Viver Vídeos. Tem muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.